Olá, meus amigos, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Agora nós estamos aqui começando mais um podcast de provocação pelo site Voz MT, pelo MT Transparência e pelo grupo de comunicação NM Neto Marques. E hoje nós temos aqui um grande prazer de trazer aqui para que a gente possa bater um papo aqui no nosso provocação. Eu que já havia convidado ele em outros tempos, mas a correria é bastante, a gente sabe que ele é muito trabalhador. Mas hoje, graças a Deus, ele atendeu aqui o nosso convite e nós vamos bater um papo aqui com o nosso ex-deputado federal, ex-ministro da Agricultura do nosso país, Brasil, né? O Nery Geller. Nery Geller, muito obrigado pela sua presença aqui no Provocação. Neto, quero agradecer você, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com a população de Cuiabá, da Baixada Cuiabana, do estado de Mato Grosso do Brasil. É para mim uma grande satisfação, conheço o seu trabalho há muito tempo, você foi uma das pessoas que me ajudou em 2018, já caminhamos juntos, uma grande satisfação estar aqui no seu programa. Nery, a gente sabe do seu trabalho, você que é um homem da agricultura, um homem da reforma agrária, que veio lá do campo, que entende realmente como que é e como funciona aí essa questão da agricultura. Mas nós estamos vivendo hoje um país de polarização, onde a gente vê aqui o Brasil dividido, a gente vê aí políticos de grande calibre sendo processados, enfim. Nós estamos vivendo hoje um Brasil dividido. Como que é e como você vê hoje essa análise aí do Brasil hoje na questão política, no geral? Neto, eu fico feliz de você abrir o nosso debate nessa linha exatamente, ver essa questão ideológica que acabou se sobrepondo aos interesses, muitas vezes, verdadeiros da população. Eu fui ministro da Agricultura, fui secretário de Política Agrícola, fundador da ProSoja. Quer dizer, nós estruturamos o crédito agrícola ainda na década de 2000, quando aprovamos a biotecnologia, criamos os grandes programas de financiamento, e todo parlamentar que quer trabalhar e ajudar a sua gente, ele precisa ter capacidade de conversar com todas as frentes ideológicas. Eu sempre falo, né? A eleição se disputa durante os 45 dias. E aí você pode inserir, inclusive, o debate ideológico, né, nas suas propostas. Mas o foco sempre tem que ser o bem-estar da população, o desenvolvimento socioeconômico do estado de Mato Grosso. E nós fizemos isso. Nós conseguimos se inserir nos grandes temas, nos temas macro do nosso país, exatamente, Neto, porque eu tenho condições de conversar com a direita, com a esquerda e com o centro. Você tem essa questão de construir ponte entre o diálogo na política, né? Muito conhecido por isso. Resolver as coisas. Olha, nós fizemos o maior programa de financiamento da agricultura da história. Eu viajei no governo, que eu fui ministro da Agricultura, 28 países, abrimos mercado em 21, conquistamos o mercado da Arábia Saudita, do Egito, do Irã. A primeira carga de ureia que veio do Irã foi liderada por mim como ministro da Agricultura. Nós se tornamos um grande player no mercado internacional a partir de ações que deram as condições para que isso acontecesse através do diálogo. E, Neto, isso é importante para aquelas pessoas que precisam do trabalho no dia a dia. Eu liderei, como líder da bancada, e você acompanhou o nosso trabalho como deputado federal, os grandes temas, por exemplo, a ferrovia que está saindo de Rondonópolis, vindo a Campo Verde e que vai passar em Cuiabá, foi liderado por mim, retirando do TCU a renovação da malha paulista, que trouxe investimento de mais de 7 bilhões de reais no estado de São Paulo. Mas aí me pergunto, mas o que nós temos a ver com São Paulo? Com aquela intervenção de 7 bilhões, aumentou o fluxo, a capacidade de fluxo de escoamento de Rondonópolis para o porto de Paranaguá, de 30 milhões para 70 milhões de toneladas. E com isso deu a vazão para trazer a ferrovia até Cuiabá e depois Lucas do Rio Verde. E eu sempre falo, Neto, que no interior do estado de Mato Grosso, fizemos
no interior do estado de Mato Grosso, hoje tem mais de 70 bilhões de reais de investimento de usina de etanol. Nós estamos, através da avicultura, da suinocultura, gerando emprego e renda para a população da Baixada Cuiabana nesses municípios. Agora, nós precisamos, com a vinda da ferrovia, que consolida o eixo logístico para o estado de Mato Grosso, mas principalmente aqui para a Baixada Cuiabana, entrar no terceiro ciclo do desenvolvimento agroindustrial. Nós precisamos trazer a ferrovia até Cuiabá e, junto com a ferrovia, trazer as grandes investimento na área de montadora de caminhão, montadora de tratores, montadora de equipamento agrícola. Ora, por que uma vez tudo, uma Stara, tem que estar lá no Rio Grande do Sul, gerando emprego para as pessoas de lá, e por que não pode vir aqui para o Centro-Oeste, especificamente para Mato Grosso, se é aqui que é o grande consumidor, se nós aqui somos os grandes produtores, não só de soja, não só de milho, mas também de carne, de indústria e assim por diante. Então, está na hora a gente organizar, e nós já fizemos isso. Nós trouxemos já o desenvolvimento industrial para gerar emprego. Que é considerado a lei do veneno, né? Liderei o licenciamento ambiental, lideramos a lei do autocontrole, lideramos a lei do defensivo agrícola. Aí as pessoas chamavam assim, né, a lei do veneno. Ninguém tinha coragem de defender isso. Eu tive coragem porque nós demonstramos que nós queríamos continuar com o rigor nos exames toxicológicos, que nós queríamos continuar no rigor da preservação ambiental, porque ela tem impacto ambiental, mas nós queríamos liberar também. Produtos genéricos, por exemplo, que a patente já estava vencida, 80% era importado da China, dos nossos defensivos agrícolas. Ora, por que não podemos trazer aqui para o Brasil isso? Por que a gente não pode acelerar? Claro. E isso está gerando muito emprego e muita renda. Então, sempre foi nessa vertente. Nunca fui um parlamentar de ficar lacrando em rede social. Eu sempre fui de trabalhar. Então, os grandes temas nós participamos e vamos continuar participando porque temos um legado de trabalho prestado, mas principalmente temos uma visão de um Estado moderno que pode gerar mais emprego e renda para as pessoas. E, Neto, as pessoas olham para mim, Nery é do agro. Não. Eu sou agricultor, defendo a economia do estado de Mato Grosso e a mola também, né? Nunca esqueci. Às vezes me criticam assim, Nery, porque o Nery defende a reforma agrária. Eu não defendo invasão de terras produtivas, sim, mas a reforma agrária no governo do presidente Bolsonaro. O único assentamento que foi feito no governo do presidente Bolsonaro veio para Lucas do Rio Verde. O primeiro AgriShow, parece que o Bolsonaro convidou você para vir, né? A primeira AgriShow que fomos para a AgriShow, eu pautava, o Alceu Moreira, o Sérgio Souza, que era da frente, nós pautávamos o presidente da República. Eu ajudei muito o presidente Bolsonaro, mais do que as pessoas imaginam, porque a eleição, inclusive, do Arthur Lira, ela passou muito pela capacidade de articulação nossa. Nós fomos chamados, eu e Evair Melo, no Palácio Alvorada, na residência oficial do presidente Bolsonaro à época. Ele nos pediu apoio para que a gente abrisse dissidência na frente parlamentar e ajudasse a eleição do Arthur Lira. Com a eleição do Arthur Lira, trouxe estabilidade, inclusive os pedidos de impeachment que estavam à mesa do Rodrigo Maia, todas elas foram rejeitadas. Deu estabilidade. E é assim que eu faço. Eu converso com a direita, com a esquerda, mas qual é a minha visão? É trabalhar, é fazer as coisas. Foi isso que nós fizemos. Nery, eu lembro que no começo do governo Mauro Mendes também você trouxe para o governador, parece que mais de 200 milhões na área de saúde, só na saúde, né? Neto, eu fui líder da bancada 2 anos consecutivos, a pedido do governador Mauro Mendes. Eu ajudei muito o governo Mauro Mendes. Os primeiros recursos que nós trouxemos foram mais de 200 milhões de reais, foi na saúde pela liderança do deputado Nery, com os demais parlamentares, mas quem enfrentou, quem fez o enfrentamento, quem fez o recurso, trouxe o recurso, fui eu que trouxe. Os primeiros 27 milhões de reais, e aí eu tenho que ser justo, inclusive com a participação do deputado Eliseu do Nascimento, com a participação do Bustamante e da Casa Civil à época, Mauro Carvalho, nós trouxemos os primeiros 27 milhões de reais para a área de segurança, para colocar em dia a gasolina que estava atrasada nos postos de gasolina, as primeiras viaturas comprar,
para comprar, os primeiros coletes à prova de bala. Os policiais que estão me assistindo sabem do que eu estou falando. As primeiras pistolas Glock que veio o recurso, foi recurso que nós colocamos. Fusíveis que nós entregamos agora de longe alcance, 100 e poucos fuzil, foi recurso que nós colocamos. Recurso para fazer o tiro de treinamento lá em Barra do Garça. Fomos nós que trouxemos. É muito recurso na área da saúde. Nós colocamos, Eliseu Neto, mais de 50 milhões de reais nos ensinos profissionalizantes, as IFMT do estado de Mato Grosso. Nós sabemos que mão de obra está difícil, né? Mato Grosso, o limitador do crescimento econômico é a mão de obra. Justamente. Muitas pessoas que vêm de fora, elas vêm hábitos para trabalhar e oportunidade tem, mas às vezes não conseguem nem subir num trator para operar um trator, porque hoje essas máquinas são tudo automatizadas. Então precisa ter qualificação profissional. E essa qualificação profissional, muitas vezes, ela não pode passar pela universidade, ela tem que ser ensino à distância ou então ensino técnico, onde um adulto trabalha durante o dia e à noite pode estudar para fazer a qualificação profissional. E foi isso que aconteceu. Então nós fizemos muito pelo estado de Mato Grosso, muito mesmo. Eu sempre tive capacidade de conversar com o presidente da República, com todos os ministros, mas eu nunca perdi a essência de saber de onde vim. Quando eu vim para Mato Grosso, passei fome, né? Fui para um assentamento de reforma agrária. Trabalhei, né? Fui frentista de posto, virei ministro da Agricultura, e não só ministro, fui um dos melhores ministros que passou pelo Brasil no momento crucial da economia do estado de Mato Grosso. Então é muito gratificante. Hoje eu ando pelo estado inteiro, em todos os municípios tem ação concreta. Ajudei muito o governador Mauro Mendes nos grandes temas. Primeiro, levar asfalto, levar qualificação profissional, e depois discutir os grandes temas. Renegociação da dívida do estado de Mato Grosso, foi eu e principalmente o senador Jaime Campos que lideramos isso. Conseguimos trazer e liberar a ferrovia para que viesse. A BR-163 foi um trabalho que nós iniciamos lá atrás e não é conversa, são ações concretas. O arranjo político que era feito pelos acionistas, como a Caixa Econômica, BNDES, junto à Rota Oeste, na época, trouxe as condições para sentar e negociar com o governo de forma qualificada e fazer com que a duplicação acontecesse. Então, foi muita coisa que nós fizemos. Estou bastante feliz. Você foi parceiro do Tarcísio, né, na época, na gestão da Dilma, né? É por isso que falam, né? Oneria vermelhinha, oneria esquerda. Mas o Tarcísio estava lá também trabalhando. Eu sempre trabalhei, né, para resolver, e não vou negar minhas origens. Eu estava no governo da presidente Lula, e ajudei o presidente Lula em 2011, aprovação do Código Florestal, trazer o Aldo Rebelo para ser o relator do Código Florestal. Estava no governo da presidente Dilma e sempre fizemos os grandes liberdade econômica, votamos no governo do presidente Bolsonaro, os grandes programas de financiamento da agricultura no governo da presidente Dilma, liberamos a estruturação portuária de Miritituba. Então, foi muitas coisas que aconteceram e eu sempre fui assim, né? Dá a enxada ou o anzol. A enxada é para a pessoa aprender a trabalhar e o anzol é para aprender a pescar. Sim. Obviamente que às vezes uma cesta básica ou um Bolsa Família para a pessoa que está iniciando é importante. Você não pode deixar de reconhecer que às vezes a pessoa não tem um prato de comida e não é por não ter um prato de comida que sempre a pessoa é malandra, que não quer trabalhar. Às vezes não teve oportunidade. Então essas coisas têm que ser conectadas. Desenvolvimento econômico junto com o desenvolvimento social é que traz a paz e traz a menos violência. É sempre nesse sentido que nós trabalhamos. Embora você sendo ligado ao agronegócio, ligado à agricultura, mas a gente conhece também o seu trabalho aí dentro, lá na ponta dos municípios. Você tem um trabalho muito grande com vereadores, você atende muito prefeito, então você é considerado também como um municipalista aqui no estado de Mato Grosso, porque a gente sabe do trabalho que você tem com os vereadores de Mato Grosso. Eu tenho essa sensibilidade até porque fui vereador também, eu sei o quanto é importante. As coisas acabam caindo sempre no colo do vereador. Quando a pessoa quebra um braço e não tem aonde se acudir, ele vai lá chamar o vereador. Quando a pessoa precisa organizar qualquer coisa lá no seu bairro para levar asfalto, para levar calçamento, para levar a melhoria no esporte, é lá no vereador. Eu trouxe mais de R$1 bilhão aqui para o estado de emenda.
de recursos. E os meus recursos, todos eles foram chegar lá na ponta, lá no bairro. Por quê? Porque eu tenho contato direto com a população, com os vereadores, com o prefeito. Eu começava a trabalhar de manhã às 6h30 da manhã e às vezes até 10, 11 horas da noite. Trabalhava sábado e domingo, atendendo todos. E por isso que eu tenho, modesta parte, uma base bem consolidada de vereadores no estado de Mato Grosso, porque eu sempre atendi bem, porque eu sempre sei da importância que tem você conseguir ouvir as pessoas para chegar lá na ponta. Então, estou bastante feliz, tem muito serviço prestado e eu acho que Mato Grosso, eu estou aqui conversando com você, né? Mas Mato Grosso é um lugar de oportunidades. As pessoas, se nós, a classe política, só não atrapalhar, se nós brigar menos, se nós resolver mais os problemas, se nós parar de ficar xingando e ir pegar e fazer as coisas, as pessoas vão ter muito mais oportunidade. Eu sou católico de nascença, sou a favor da família, sou a favor do direito à propriedade, sou a favor, inclusive, do porte de arma, mas tudo com limitações. Votei a favor do porte de arma. Agora, Neto, eu não sou a favor de um CAC ter 20, 30 armas, de ter 5, 6 mil munição. Isso aí tem que ter limite. Tudo limite. Que é excesso acaba não. Então, não se a classe política tiver mais senso de responsabilidade e principalmente de resultado, e de novo, para ter resultado, você tem que saber conversar e dialogar. Você tem que saber o que eu quero. Eu quero fazer moagem na internet ou eu quero resolver? É importante a população olhar isso. Quem que resolve os problemas do dia a dia? Quem que levou asfalto? Quem que levou geração de emprego? Quem que deu oportunidade de vida para a pessoa ter acesso à qualificação profissional? É esse que tem que ser o rumo. Claro que no momento da disputa eleitoral, a questão emotiva, ela acaba influenciando, aflora. Mas, gente, antes dessa questão emotiva, a gente tem que ter o que eu consegui para o meu filho. O que aquele parlamentar fez para eu ter condições de ter um emprego bom, de ter uma estrada boa, de ter o asfalto, de ter uma escola boa, de ter saúde de qualidade, de ter uma polícia bem equipada para combater o crime. Isso. Esse tem que ser o grande debate nas próximas eleições. E eu sempre estive e estou muito preparado para esse embate. Porque quando você assume uma cadeira na Assembleia Legislativa ou em Brasília como deputado, como ou senador, até como vereador, como vereador, é passageiro. O que você tem que deixar ali para a população é seu trabalho, aquilo que a população vai respirar para frente. Porque o trabalho de quem está hoje no parlamento ou como governador é passageiro. Isso a gente sabe. Então, você tem que deixar para os vindouros, né, para as pessoas que vão deixar história, porque é muito melhor você deixar uma história positiva do que você deixar negativa. Agora, Neri, a gente sabe que você alçou voos na eleição passada como candidato a senador e foi bastante prejudicado, questão de ações, mas você tem uma votação que deu para mostrar que você, se não fosse essa questão da inelegibilidade, você seria um senador. Você teve quase 400 mil votos para senador? Neto, eu vou te falar. Primeiro, é importante a gente falar. Eu não consegui o registro da minha candidatura porque eu fui, teoricamente, cassado. Depois da eleição, o mesmo pleno que me cassou me inocentou. Portanto, eu posso sempre falar muito tranquilamente sobre isso. E te falo categoricamente, eu não perdi a eleição no voto. Me tiraram a eleição no tapetão. E eu tenho o maior orgulho, né? Sem fazer campanha, eu fiz quase 400 mil votos. Só que em Cuiabá, eu fiz quase 70 mil votos. 32 mil votos eu fiz em Várzea Grande. Em Poconé, Livramento, eu fui mais votado. Só não ganhei a eleição porque não fiz campanha, só fiz campanha virtual. Então, isso é uma das coisas que eu tenho muito orgulho. Eu apanhei muito, sabe, Neto, porque eu sempre fiz as coisas certas e trabalhei pela população. O governador Mauro, foi injusto comigo, porque ele me estimulou para disputar a eleição, para ir para um projeto do Senado. Ele falava, e não é segredo, a imprensa sabe disso, os prefeitos sabem disso, que eu estava muito preparado. Não deu para disputar a eleição junto com ele, não tem problema. Não falei mal do governador. Nessa questão específica, ele foi completamente injusto comigo. E, de novo, eu não perdi a eleição para o Wellington Fagundes no voto. Eu perdi no tapetão. Isso eu posso
categoricamente afirmar. Agora, virei a página, perdi a eleição, não consegui disputar a eleição, revi a minha elegibilidade, fui inocentado no TSE, pelo mesmo pleno que me julgou e me cassou, me inocentou depois, e estou elegível. Então, estou bem tranquilo, não faço política com rancor, com raiva. Acho que o governador Mauro Mendes é um dos melhores governadores da história do estado de Mato Grosso, né? Tem muita entrega, é resolutivo, trabalha. E nós estamos bem alinhados agora no projeto de continuidade desse governo, né? O Otaviano Pivetta está na linha sucessória, eu acho que é o cara mais preparado para conduzir nessa linha de fazer asfalto, de fazer hospitais, de melhorar a questão do ensino. O Otaviano fez muito isso no município de Lucas do Rio Verde, está preparado para isso. E eu, como eu falei, graças a Deus, é só alegria. Quem foi assentado de reforma agrária, foi frentista de posto, conseguiu chegar a ministro da Agricultura, consegui ser deputado federal, e não só deputado federal, fui vice-presidente da frente parlamentar mais importante do Congresso Nacional, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária. Fui coordenador político dessa frente. Participei nos grandes debates da liberdade econômica, da lei do licenciamento ambiental, e são tudo temas que convergem diretamente com quem quer fazer as coisas acontecer. Então, estou bastante feliz e com certeza o futuro ainda temos muita coisa por fazer para Mato Grosso. Você foi um dos poucos que representou Mato Grosso no Ministério do Brasil, hein? Parabéns, Nery, porque foram poucos, né, que representaram. Mas então, tá, e de agora para frente, Nery? Você está afiliado no partido já e você vai disputar uma eleição agora em Mato Grosso? Como é que está hoje a questão política do Nery? Na verdade, nós temos prazo para filiação até fevereiro, até abril, né? Abril. 6 meses antes do pleito eleitoral. Eu estava no Partido Progressista, que eu tenho um grande vínculo no Congresso Nacional, com Ciro Nogueira, Arthur Lira, e são grandes líderes, mas eu tenho uma tendência, filiei já no Republicano, tenho uma tendência aqui no Estado de eventualmente disputar uma eleição como pré-candidato agora pelo Republicano, dentro do projeto de governo liderado pelo Otaviano Pivetta. Blairo Maggi, Iraí, essa turma aí, está todo mundo alinhado nesse barco, balizando para esse lado, então eu estou bem alinhado no Republicano, não deixando de reconhecer que o PP é um grande partido, um partido bem estruturado, principalmente no Brasil, vai nessa linha, os dois partidos vai nessa linha, tanto o progressista quanto o republicano, de ser partido mais de centro. De centro não é para negociar cargo, né, é para resolver. Eles hoje tem a Federação, União e o Progressista. Então, são partidos que eu tenho afinidade. O próprio MDB também é um partido bom, mas eu tenho afinidade hoje com o Republicano, estou filiado no Republicano, estou preparando para voltar para o Congresso Nacional. Aí você sai para federal? Estou preparado para ir, estou me organizando para ir para uma candidatura a deputado federal. Até porque lideranças como Blairo Maggi me chamou há quase 2 anos atrás, me pediu, Nery, qual é o teu projeto? Falei, Blairo, acho que não vou mais disputar a eleição. Fiquei muito decepcionado, muito triste, porque trabalhei tanto pelo estado de Mato Grosso, fiz tanto pelos municípios, fiz tanto pela população. Eu estava preparado para ser senador, iria ser um grande senador, e eu, por injustiça, eu fui injustiçado, fui vitimizado, não consegui disputar a eleição. E eu falei para o Blairo, na época, Blairo, não tenho mais vontade, não tenho vontade de disputar. Ele falou, não, Nery, você vai reverter o teu caso e você tem que dar um passo para trás, você tem que disputar a eleição, na pior das hipóteses, para deputado federal. Dei uma insistida, o Blairo falou, eu sempre te ajudei e eu quero ser justo. Tenho muita gratidão pela forma como Blairo tem palavra. Blairo, num momento muito difícil da minha vida política, ele ficou junto comigo. Até a última semana, mesmo eu não conseguindo registro, ele gravou o vídeo, ficou junto. Ele e a dona Terezinha são 2 pessoas de bem. Além de ser um grande empresário, ministro, governador, senador, ele é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e uma referência. Ele me falou, não é por causa de você, é por causa do setor, é por causa do estado de Mato Grosso. O Brasil precisa de você lá no Sericua, que nós vamos te ajudar, você vai ser deputado federal. Avaliei bem, consegui manter minha base bem estruturada, então estou me preparando sempre para uma candidatura a deputado federal.
Tá, e com essa candidatura federal, né, geralmente, assim, quando você vai disputar uma eleição, é porque você tem uma bandeira, você quer ir lá e prestar o serviço para o Estado de Mato Grosso. Você, chegando lá como deputado federal, o que você pretende de imediato já poder apresentar de proposta lá para que o nosso Estado seja um Neto, Estado mais pujante? categoricamente, continuar a oportunidade de vida para as pessoas que moram aqui e que eventualmente venham de fora. Principal bandeira nossa, além de cuidar da saúde, da educação, que eu tenho capacidade de fazer, mas é ajudar a liderar mais forte a questão da agroindustrialização. Cuiabá, Várzea Grande, a Baixada Cuiabana vai ter lá no Congresso Nacional uma pessoa que vai, já ajudei a trazer a ferrovia para cá. Ajudei e muito a trazer a indústria. Então, gerar oportunidade de vida através do trabalho, dar condições para as pessoas terem emprego digno, desenvolver do ponto de vista econômico. E é o terceiro ciclo. Primeiro, agroindustrial foi proteína animal, frango, suínos, Mato Grosso bovinocultura. Grande, né? Abrimos mercado para, olha, como nós estamos agora, crescendo cada vez mais e conquistando mercados para exportar nossa carne. Segundo ciclo veio o biodiesel, energia limpa e o etanol. Sim. Que é o que está gerando muito emprego e agregando valor à nossa produção. E a terceira agora é a Baixada Cuiabana, trazer para cá, ajudar o Abílio, prefeito Abílio, e ajudar a prefeita de Várzea Grande, estruturar um projeto de verticalização da nossa produção no interior e de industrialização, fazer o que foi feito lá em 2005, 2006, com muita eficiência em Lucas do Rio Verde, preparando o município uma política de investimento industrial, que gerou essa oportunidade, fazer isso aqui em Cuiabá, mas não é pensar pequeno, é pensar muito grande, trazer montadoras de trator, fábrica de pneu, trazer os caminhões, montadoras para cá, as John Deere da vida, New Holland, essas empresas grandes, por que elas têm que estar lá instaladas em Curitiba ou lá no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul é o berço do maquinário agrícola. Por que não pode vir para cá? Está na hora. Fazer uma política para isso, de incentivo e de eventual forçação um pouco para que venha. Na terra da agricultura. Trazer aqui, e aqui pode ser um grande polo de distribuição para todo o Centro-Oeste. Mato Grosso é essa vertente de desenvolvimento. Então, eu vou ter isso. Lembro que parece que na gestão do Manuel Pinheiro você destinou um recurso para a Feira do Porto, né? Foi um trabalho seu. Eu coloquei recurso aqui no centro de distribuição para fazer barracão e melhorar a distribuição aqui perto do Pedra 90. Sim. Né? Botei 4 milhões de reais para aquela feira do mercado produtor, que é muito bonito. Manuel é gente boa, tal, mas ele faz. Acabei não indo para a inauguração, mas o recurso nós colocamos aqui lá. Na Feira do Porto também, acontecendo, né? Na Feira do Porto, aqui embaixo. Então, tem muita coisa que nós fizemos para Cuiabá, entre elas, ajudando o município para a agricultura familiar, trouxemos equipamento agrícola também, muito, né, através da CIAF, tem muitas ações. E a agricultura familiar ela precisa ser um pouco melhor organizada, precisamos pensar em formatar cooperativas, a exemplo que tem Lucas do Rio Verde, para os pequenos produtores, para eles se organizar a produção lá na ponta, fazer poço artesiano para ter água, e também organizar a questão da comercialização, o centro de distribuição, ter feiras ou depósitos climatizados. Isso aí tem que organizar um pouco melhor e nós vamos estar bem atentos nessa pauta. Tá certo. Nery, a gente sabe que a correria é muito grande, você não para, seu telefone não para, as pessoas querem falar com o Nery. E nós queremos aqui agradecer a sua presença aqui no podcast Provocação e dizer, se você tiver alguma coisa que nós não perguntamos, que eu não perguntei para você, se você queira falar com o nosso telespectador, a gente tem aí mais de 1.500.000 de acesso no nosso site. Este programa ele é assistido pelo YouTube, pelo Instagram e pelos nossos veículos de comunicação, que não são poucos, são vários. Então, nós temos muitos acessos. Se você tiver alguma coisa que nós não perguntamos para você, que você queira falar, nosso telespectador está assistindo você. Obrigado, Neto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, conversando com a população mato-grossense.
dizer da honra e da satisfação de ser migrante, né, e que foi tão bem acolhido pelo povo mato-grossense, pelo povo cuiabano na década de 80, e que eu estou aqui nas ruas de Cuiabá, sempre muito aberto para conversar com a população, me preparando sim para ir para uma disputa eleitoral, fazendo uma pré-campanha, e sempre trabalhando com a verdade, e nunca tendo medo, né, de falar sim e não. Eu nunca prometi o que eu não posso cumprir. Então, agora, quando eu prometo, eu vou atrás e resolvo. E para resolver, a gente precisa ter capacidade de conversar com todos. Não pode dizer, o Nery não pode conversar com o Bolsonaro, ou o Nery não pode conversar com o Lula. Ora, a população tem que resolver as coisas, a Rodoanel tem que acontecer, a 242 tem que andar, tem que ter mais escola profissionalizante. E eu, lá no Congresso, sempre fiz isso, ou no Ministério. É resolver as coisas, ter paz, né, saber conversar, dialogar. O radicalismo, eu acho que nesse momento não é importante para Mato Grosso e para o Brasil. Nós precisamos pacificar isso. Então, um grande abraço a todos. Sou, como falei, temente a Deus, e a gente precisa se apegar com essas pautas do bem para resolver os problemas da população. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. É isso aí, estamos encerrando mais um podcast Provocação. Dizer ao Nery aí, muito obrigado pela sua presença. E eu acho que é isso. Os nossos políticos ele têm que abrir um diálogo, ter a ponte da conversa de todos os lados, porque quem tem que sair ganhando com tudo isso é a população, são os moradores, os eleitores. Eu quero aqui terminar também este programa, dizer para você que você pode assistir também este programa pelo nosso site Voz MT, pela MT Transparência, pelo grupo de comunicação, YouTube e também pelo Instagram. Nós voltamos ao próximo programa. Boa tarde, bom dia para você que está assistindo a gente. Até o próximo programa.